Bom dia, meus amores! Mais uma vez aqui para gravar uma aulinha para vocês de redação. Na aula passada gravamos sobre parábola, um pouco de fábula e um pouco de Apolo. E hoje vamos ver um outro gênero textual, que é lenda e mito. Lenda e mito é um assunto que você já conhece, porque você já vem vendo esse assunto desde lá o berço. Aqui é apenas uma ilustração dos principais personagens que fazem parte do nosso folclore brasileiro. E aí nós vamos conhecer um pouquinho sobre a lenda. O que é lenda? Os avós de vocês, com certeza já devem ter contado algumas historinhas para vocês de lenda, tipo a lenda da mãe d'água, a lenda do lobisomem, e outras lendas que fazem parte daquela comunidade em que vocês vivem, porque lenda tem um pouco da imaginação, mas que é um gênero bastante antigo, que não surgiu de hoje, mas desde os nossos ancestrais. Então a lenda é uma narrativa. Toda vez que você se deparar com essa palavra narrativa, é porque é um texto que vai ter personagens, que vai ter um espaço, que vai ter tempo, que vai ter um enredo, que tem um clímax e que tem lá um desfecho. Então, falou de lenda, aliás, falou de narrativa, tem que ter esses elementos para ser uma narrativa. Então, a lenda é uma narrativa, só que uma narrativa fantasiosa. Por que fantasiosa? Porque vai ter muitos elementos que não fazem parte do nosso contexto normal, vai ter um pouco de fantasia, um pouco de imaginação. Então, é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral. Ou seja, a lenda é uma história contada pelos nossos antepassados, que foi passado de geração em geração, através dos tempos. Então, temos lendas hoje que elas têm milhões e milhões de anos. Por isso que, faz parte da tradição oral. Tem um caráter fantástico, porque vocês vão se deparar com personagens que não fazem parte da nossa realidade, são realmente personagens de outro mundo. Ou fictício. Fictício é algo que não é tanto verdade, há um pouco de imaginação envolvida. Então, as lendas, elas combinam fatos reais e históricos com fatos irreais, que são meramente produto da imaginação humana. O que acontece, gente? A lenda, a pessoa se apropria de um fato que ele é real, tem um pouco de verdade na lenda. Ele se apropria de um fato que é real, só que ele vai pegar esse fato que é real e vai trazer um pouco de imaginação. Ou seja, vai tornar essa narrativa fantasiosa. Tem um pouco de verdade e um pouco de fantasia, um pouco de imaginação. Então eu posso muito bem pegar um fato real e colocar um pouquinho lá da minha imaginação, tentar colorir mais a história. Então isso é lenda. E as características? Quais são as características de uma lenda? Primeiramente, já foi dito que ela se utiliza da fantasia ou da ficção, misturando-as com a realidade dos fatos. Eu pego um pouco de realidade e um pouco de fantasia, aí por isso que essa história ela se torna uma ficção, porque ela não é propriamente mais real, ela não é mais propriamente uma história verídica. Faz parte da tradição oral, já foi falada, que é uma história que é repassada de geração em geração, e cada vez que ela é passada de geração em geração, ela vai sendo mudada, transformada. Por quê? Geralmente as pessoas elas não contam a história como ela acontece. Ou ela acrescenta algo, ou ela retira algo. Então muitas histórias que existem hoje, já estão escritas, elas sofreram transformações até chegar
Então, usam fatos reais ou históricos para dar suporte às histórias. Mas, junto com eles, envolvem a imaginação para aumentar mais um ponto na realidade. Você já ouviu até essa expressão aqui, né? Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Então, assim também é com as lendas. Quem vai contar a lenda sempre vai aumentar um ponto, que ela vai usar a imaginação. Faz parte da realidade cultural de todos os povos. Todos os povos, todas as comunidades vai ter uma lenda para contar, uma história dos nossos antepassados. Assim como os mitos fornecem explicações aos fatos que não são explicáveis pela ciência. Não existe uma explicação. Vamos supor, a mãe d'água. Existe uma explicação para a mãe d'água? Mas é coisa da imaginação. Então a ciência ela não consegue explicar fatos como esse. Mas a lenda ela vai tentar explicar. Ou pela lógica. Então a lenda ela não é explicada nem pela ciência nem pela lógica. Não existe uma lógica. Existe realmente lobisomem? A pessoa diz que existe, mas ainda não foi comprovado pela ciência. E nem tem uma lógica. Então essas explicações são, porém, mais facilmente aceitas, pois apesar de serem frutos da imaginação, não são necessariamente sobrenaturais ou fantásticas. Então, se não existe até o momento uma explicação, a lenda vai manter, vai manter essa história como algo que realmente já existiu. Sofrem alterações ao longo do tempo, já foi dito, que essas lendas, por elas serem repassadas de geração em geração de forma oral, elas vão sofrer uma alteração ao longo do tempo por serem repassadas oralmente. Mas depois de escrita, não tem mais como mudar, não tem mais como transformar. E aqui, a gente vai conhecer alguns dos personagens que fazem parte das lendas do folclore brasileiro. Só lembrando que o folclore vai ser comemorado no dia 22 de agosto. E aí não sei se a gente vai estar por aqui para a gente fazer alguns trabalhos, algumas peças voltadas para a lenda. Então vamos conhecer aqui cada um deles. Esse aqui, gente, é o mais famoso de todos. Todo mundo conhece ele, o Saci. A lenda do Saci. Ele é conhecido pelo gorro vermelho, a sua cor preta, usa um cachimbo e dizem que ele é muito travesso, que ele vive nas matas, assustando os caçadores que estão ali ao seu redor. Ele usa também o assobio, para tentar espantar essas pessoas. Então ele é um moleque travesso. Aqui nós temos a lenda do Curupira, essa também talvez vocês conhecem. A lenda do Curupira, não sei se dá para vocês verem aí, mas ele tem os pés virado para trás e tem o cabelo vermelho. Então o Curupira aqui dizem que ele vive também nas matas, assustando os caçadores. E aqui, ele gosta de enganar as pessoas realmente porque ele tem os pés virados para trás. Então se ele vai caminhando no sentido contrário, então se a pessoa for seguir ele, acaba se perdendo nas matas. E a lenda da mula sem cabeça, essa eu não sei se vocês conhecem, mas ela tem um corpo de animal, e solta fogo pelo pescoço. Aqui essa lenda diz que ela foi transformada nesse animal porque era uma mulher que namorou um padre. Não pode, namorar com um padre. E aí por isso ela foi amaldiçoada. A lenda do lobisomem, essa aqui vocês conhecem. A lenda do lobisomem, que ele aparece sempre em noite de lua cheia. É um animal, um lobo, um corpo humano, formado de corpo humano, E ele vive nas noites, diz que ele se transforma à noite, depois da meia-noite, geralmente em encruzilhadas. Que ele visita, parece que é 7 cemitérios numa noite. Depois vocês pesquisam direitinho sobre essas lendas. Aqui eu estou apenas falando algumas coisinhas, mas tem muita coisa ainda sobre elas. A lenda da Iara, que é a mesma mãe d'água, ela vive nos rios. Dizem que ela atrai os homens, com o seu canto, por ser muito bonito. Aqui vocês percebem até algumas cabelinhas, que aqui são sinais de muita gente que já morreu por causa dela.
é a mesma coisa de lenda? Vamos ver agora. Os mitos, por sua vez, também são narrativas, tá bom? Também são narrativas utilizadas pelos povos antigos, também é um gênero bastante antigo, para explicar fatos da realidade ou fenômenos da natureza. Observe que aqui o mito ele já vai explicar fenômenos da natureza, fatos da nossa realidade. Tipo, vamos supor, antigamente, muita gente não sabia por que acontecia o raio, ninguém sabia por que acontecia o trovão. Então, a mitologia, ela tentava explicar esses fenômenos da natureza baseado nos seus conhecimentos, porque até então não existia ciência. Mas com o surgimento da ciência, mudou completamente essa realidade aqui, que era colocada pela mitologia. Então, tal que existe o Deus do trovão, Deus da chuva, porque eles diziam, o raio acontece por causa do Deus lá do raio, do Deus do trovão. Era isso que eles colocavam como responsável por esses fenômenos da natureza, que não eram compreendidos por eles. Então, os mitos, eles se utilizam de muita simbologia. Vocês, quando se deparam com algum símbolo, aí você diz, ali remete a Deus tal, quando você vê a imagem. Então, existem muitos símbolos da época da mitologia grega. Os personagens são sobrenaturais. Quem são os personagens do mito aqui, ó? São deuses, heróis. Esses são os personagens do mito. São seres sobrenaturais. Todos esses componentes, eles são misturados a fatos reais. Realmente, fatos reais, com características humanas. E pessoas que realmente existiram. Realmente existiram. Mas só que eles também vão dar um colorido nessas histórias. Um dos objetivos do mito é transmitir conhecimento. Se não existia ciência, então o que a mitologia fazia? Eu vou tentar explicar por que isso acontece. Existe um mito que ainda hoje a gente conhece. Vocês já ouviram os avós de vocês dizer assim, menino, quando está chovendo, sai de perto do espelho, né, porque vai atrair raio. É verdade? Ou é mito? Já foi comprovado pela ciência que é mito. Por que antigamente eles diziam que o espelho atraía os raios? Porque antigamente, ao redor do espelho, né, na moldura, existia um metal. E se existia um metal, o que acontecia? Atraía o raio. Então não é o espelho em si que atraía o raio, mas o metal que estava ao redor do espelho. Então isso foi um mito que já foi comprovado pela ciência. Então é mito porque está na história, faz parte da história, mas na realidade a ciência já comprovou que não é verdade isso. E aí já foi dito, né, que o objetivo é transmitir um conhecimento. Só que esses conhecimentos já foram comprovados pela ciência, muitos, né, já foram comprovados pela ciência que não é verdade. E as características. Quais são as características do mito? O mito, ele tem como personagens principais, como eu acabei de falar, deuses, semideuses, heróis e seres sobrenaturais. Esses são os personagens que fazem parte do mito. Então, se você ler uma narrativa, ler algum texto, e você encontrou falando de Deus, semideus, falando de heróis, que as pessoas que conseguem superar todos os outros personagens, eu vou ter um mito. Os deuses e semideuses, é eles que vão explicar a origem do mundo. Eles buscam também uma explicação para a origem do mundo, né? Como que surgiu as pessoas, como foi que surgiu os animais, as plantas, tudo eles buscam uma explicação. E mais à frente também entra até a parte da filosofia, que vai tentar explicar, só que a filosofia ela explica de uma forma mais natural. Aqui não, aqui é na base da imaginação. Então, aqui, esses semideuses e os deuses, eles vão explicar a origem do mundo e do homem. Por isso, o mito, ele tem caráter explicativo ou simbólico. O mito, ele não possui uma comprovação. Ele não é comprovado. Se ele simplesmente diz que o raio acontece por causa do Deus, vamos supor, o trovão acontece por causa do Deus Thor.
É ele que faz acontecer o trovão. A gente vai ver mais na frente um pouquinho sobre o Thor. Né? Diz que o Thor tem uma carruagem, quando as rodas da carruagem batiam, aí vinha esse barulho que é o trovão. Ele tem um martelo na mão. O martelo, gente, é o símbolo do trovão da mitologia. Por isso que diz que quando cai um raio em determinado lugar, com 7 anos, diz que aparece lá um machado e um negócio lá no lugar. Por causa que eles associam aquele martelo do Thor a esse machado que diz que aparece. Então, o mito, ele não possui uma comprovação. Só depois que a ciência ela tenta comprovar. São apenas fatos. Então, descreve eventos que dobram ou quebram as leis naturais. Quebram as leis naturais porque eles não se baseiam na ciência. Então, eles vão acabar quebrando essas leis que existem na natureza. O objetivo do mito. Qual é o objetivo? O objetivo do mito era transmitir conhecimento para a sociedade daquela época. Naquela época, era a ciência que existia no momento, era a mitologia. E a gente vai conhecer alguns mitos, só algumas imagens, depois vocês vão fazer uma pesquisa, tá bom? Pesquisem sobre esses mitos que vocês vão ver agora, para que vocês possam conhecer mais da história, da narrativa. Aqui eu acho que vocês já devem ter visto essa imagem do centauro. Você já vê que é um ser que não é real para a nossa realidade, né? É um ser que tem corpo de cavalo e cabeça de homem. Então esse aqui era a mitologia que tentava idealizar esse ser, o centauro. Depois pesquisem sobre ele. Tem o unicórnio, também o unicórnio que é um ser mitológico. Tem a caixa de Pandora. Essa caixa de Pandora aqui tem até no livro de vocês. Mais na frente a gente vai ver a narrativa da caixa de Pandora, né? Que é aquela primeira mulher que surgiu da criação. Na criação humana ela foi a primeira mulher. E aí essa caixinha aqui, tava todas as coisas ruins estavam lá dentro da caixinha de Pandora. Aí ela é curiosa, ó. Aí por isso que diz o mito, né? Que se espalhou as doenças, se espalhou todas as coisas ruins pelo mundo. Devido a Pandora. A deusa Vênus, que é a deusa do amor, né, que simboliza a beleza. Depois vocês pesquisem também sobre ela. E tem o Thor, que eu acabei de falar, que é o deus do trovão. Olha aqui, ó o símbolo do trovão. E, gente, vocês vão fazer a atividade da página 22 e 23, porque o nosso conteúdo chegou ao fim. Espero que vocês tenham realmente compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Obrigada pela atenção.